Parte 4, escolhas, o efeito dotação. Ele inicia o capítulo falando a respeito de utilidade marginal e de curva de oferta e demanda. Fala a respeito de renda, que é em dólar, e de lazer, que é em dias de folga. Se você tem muitos dias de folga, você está disposto a vender o seu dia por menos, observando que o ponto A e B estão na mesma curva. Para trocarmos de um pelo outro, não precisamos de incentivo nenhum. Por exemplo, no ponto A temos menos dias de lazer e mais remuneração. No ponto B, temos mais dias de lazer e menos remuneração. A observação que ele faz é a mesma do capítulo anterior. Nesses exemplos, é desconsiderado o ponto de referência. Se no seguinte exemplo, ponto A e B são dois irmãos gêmeos que entram em uma empresa. O ponto A, ele recebe $10.000 a mais que o B, e o B tem 12 dias de férias a mais que o A. Depois de um tempo, a empresa pergunta se eles não querem trocar de cargo, e a resposta dos dois será que não, porque temos aversão à perda. O A, ele deixará de ganhar um salário maior e o B deixará de ter férias maiores. Os nossos gostos, eles não são fixos, eles variam com o ponto de referência. Porém, a nossa resistência a mudar é grande. A aversão à perda implica apenas que as escolhas são fortemente inclinadas em favor da situação de referência. Mapas de indiferença convencionais e a representação de resultados como estados de riqueza feitas por Bernoulli compartilham uma suposição equivocada, que sua utilidade para um estado de coisas depende somente desse estado e não é afetada pelo seu histórico. Corrigir esse equívoco foi uma das consequências da economia comportamental. Efeito dotação. A melhor forma de explicar isso é por meio de um exemplo. Vamos pensar em um apreciador de vinhos e ele não vende uma garrafa por menos do que $100 e ele não compra por mais do que $35. Suponhamos que tem uma garrafa no leilão por $50 e ele conseguiria comprar essa garrafa por $40. Ele estaria ganhando dinheiro, mas ele não faz isso porque ele só aceita comprar pelos 35. E vamos pensar na mesma garrafa de 50 e ele era o dono dessa garrafa e ela estava sendo vendida a $80. Ele também não venderia porque ele só aceita vender essa garrafa por mais do que $100. O que está acontecendo? Ele tem um apreço por esse vinho, só passa a aceitar um benefício econômico acima do 100. Até o 100 ele está satisfeito em permanecer com a garrafa. É o exemplo de pessoas que pagam fortunas no ingresso de show, compram bens colecionáveis. O primeiro enquadramento teórico do efeito dotação, ele foi dado pela teoria da perspectiva, onde ficava claro a aversão à perda por ele não querer vender esse vinho por menos de $100 e havia uma ancoragem a um status quo, a posição que essa pessoa se encontrava em relação aos vinhos. Uma observação que ele faz é que não há aversão à perda de nenhum lado em uma troca comercial rotineira. A teoria da dotação, ela só acontece em bens que não são expostos ao mercado. Existe uma reserva ou escassez. Há uma diferenciação entre bens de troca e bens de uso. Quando estamos falando de bens de uso, estamos falando do vinho, do ingresso do show, de um cordão que você tem um apreço. Já quando estamos falando de bens de troca, arroz, feijão, carro, roupa, os bens que estão vinculados ao efeito dotação são os bens de uso. Richard Tales, que foi quem propôs o efeito dotação, juntamente com Daniel Kahneman, baseados nos princípios de economia experimental de Vernon Smith, eles fizeram um experimento em um mercado, distribuíram fichas, ficaram observando. Essas fichas começaram a trocar de mãos, começou a criar um mercado onde as pessoas ofereciam dinheiro por aquelas fichas, algumas vendiam, outras não. Qual é a conclusão? Metade das fichas trocaram de mãos, as pessoas que venderam a ficha venderam com lucro, as pessoas que compraram venderam também com lucro para o pesquisador. Ou seja, havia um comerciante que pegava a ficha de uma pessoa que estava disposta a vender recebendo um benefício e também ganhava um benefício por essa atividade. E quem é que dizia o valor de mercado dessa ficha? Os agentes do mercado, eles começaram a negociar essa ficha no meio da praça e essa ficha passou a ter um valor como se fosse uma espécie de bolsa de valor. Nesse experimento foi possível enxergar vários pontos da economia. Por exemplo, a mão invisível do mercado, que é quem dita o valor das coisas, a relação entre oferta e demanda, a disposição em se expor ao risco, porque quem comprava as fichas, ela não sabia o valor final. Eles estavam arriscando, especulando. Porém, quando era realizado um experimento similar e ao invés da ficha era usado caneta
caneca, as estatísticas não eram boas, porque as pessoas preferiam ficar com o bem do que comercializar esse bem. Imagine que a ficha fosse timbrada, dourada, provavelmente as pessoas não comercializariam, prefeririam guardá-la. A aversão à perda está incorporada às avaliações automáticas do sistema 1, e vender bens que a pessoa usaria normalmente ativa regiões do cérebro que são associadas ao nojo e à dor. Comprar esses bens só gera esse efeito se os valores forem elevados. Pensando como um investidor, a primeira observação é que para um agente racional, o preço de compra é um histórico irrelevante. O atual valor de mercado é tudo o que importa. O que isso quer dizer? Que não podemos ficar presos pelo valor que compramos uma ação ou uma moeda, enfim. A segunda observação é que nenhum efeito dotação é esperado quando os donos veem seus bens como portadores de valor para futuras permutas. Aqui estamos falando dos investidores. Eles têm maior dificuldade em vender suas ações porque eles estão pensando lá na frente em viver de renda passiva ou em trocar essa ação por um valor muito acima do valor atual. Não estamos falando de traders. Em uma conferência para traders e investidores foi realizado um experimento, onde era dada uma barra de chocolate e perguntava se a pessoa queria trocar por uma caneca e vice-versa. Quando foram questionados investidores novatos, apenas 18% aceitaram fazer a troca. E quando foi perguntado a investidores experientes, 48% aceitaram realizar a troca, que chega muito próximo dos valores de mercado, que 50% das pessoas aceitam trocar seus bens. Para não ficarmos dominados pelo efeito dotação, precisamos fazer a seguinte pergunta: até que ponto quero ter essa caneca em comparação com outras coisas que eu poderia ter em lugar dela? Terceira observação que é feita é que pessoas pobres pensam como negociantes, mas a dinâmica ela é completamente diferente. O comerciante ele está buscando vantagem, o pobre ele está buscando perder menos. Em todas as situações o pobre está perdendo, ele está fazendo trocas em que ele perde um pouco menos ou um pouco mais. E outra observação é que o experimento das moedas no mercado foi feito em vários lugares, Estados Unidos, Inglaterra, China, Itália. Em cada lugar, a proporção e a disposição das pessoas a tomarem risco e a comercializarem era diferente. A conclusão é que o homem ecoms, que é o homem que trabalha no mercado, ele não pode sofrer influência desses vieses. O viés da dotação é um deles.